Professor Eduardo possui graduação em Filosofia pela USP e em Comunicação Social e Jornalismo pela Unesp, além de mestre na área de Ética e Filosofia Política pela UFG. Atua como professor efetivo de Filosofia aqui no nosso campus desde 2017, no ensino médio, na EJA do Superior. É o criador e coordenador da Casa de Vidro, que é um ponto de cultura, e realiza atualmente pesquisa de doutorado em Filosofia da Arte na Universidade Federal de Goiás e atua como coordenador de eventos na PROEX, na Projetoria de Extensão aqui da instituição. Então, Eduardo, fique à vontade. Obrigado, Michele. Boa tarde, pessoal. É muito bacana estar presente aqui com vocês nesse debate de hoje. Começo parabenizando a nossa instituição, por realizar esse seminário de iniciação científica com esse tema Ciência para a Vida. Acho que é relevantíssimo pensarmos a colaboração da ciência para a defesa da vida numa época onde a necropolítica, o negacionismo e o obscurantismo têm atuado em prol da produção da mortandade em massa, e a desinformação também é um elemento dessa equação, Então, espero que possamos ter um ótimo debate também aqui depois. E dialogando um pouco com os colegas, eu trago também algumas perspectivas mais da área da filosofia, da comunicação social e também do nosso noticiário cotidiano, não é? Eu começo trazendo aqui a Paula Sibilia, uma grande pesquisadora argentina que atua aqui no Brasil. E ela disse que ao longo de muitos séculos, aqui na nossa tradição ocidental, houve uma distinção radical entre a physis e a techne. São dois termos gregos, para se referir ao mundo físico e ao mundo tecnológico. Ou também, falando em termos latinos, havia uma distinção radical entre a natureza e a arte, a natureza e o artifício. Então, nós estávamos acostumados a pensar numa distinção radical entre o que é natural e o que é artificial. Mas a Paula Sibilia diz, que a fronteira que separava esses dois universos, ela vem cada vez mais se dissipando. Então há cada vez mais uma mistura entre o orgânico e o artificial. O que antes era antagônico, cada vez mais se torna hibridizado. E de fato, eu pergunto a vocês se não estamos vendo a disseminação, a proliferação de fatos sociais e também de narrativas que envolvem robôs, ciborgues, clones, androides, autômatos, próteses, cirurgias plásticas e outras, membros mecânicos, que são enxertados em organismos, microchips inseridos em cérebros, bioportas, organismos geneticamente modificados, máquinas que aprendem, como o professor Daniel trouxe aqui, algoritmos inteligentes. Então, nós vemos uma proliferação desses temas na nossa sociedade, e é o que a Paula Sibilia vem chamando de o homem pós-orgânico, uma nova fase da história humana, onde o nosso organismo fica cada vez mais hibridizado com os artifícios, Então, está aí uma obra bem interessante também, caso vocês queiram se aprofundar, onde ela fala da alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias digitais. Atualmente eu tenho feito uma pesquisa na filosofia da arte, centrada principalmente na produção audiovisual, e eu trago aqui para vocês exatamente um listão, mas para instigarmos a explorar esse tema na produção de filmes, séries e documentários que nós estamos vendo nesses últimos tempos, onde esse tema tem marcado presença muito fortemente. Então, são filmes como Blade Runner e a sua continuação, os 4 filmes Matrix, Minority Report, She, Ela, O Homem Ideal, Inteligência Artificial, Ex Machina, os 3 filmes do cineasta sul-africano também, do Blomkamp,
que é Distrito 9, Elysium e Shep, a animação Wall-E, O Homem Bicentenário, baseado em Asimov, Interestelar, 2001, Odisseia no Espaço, Existence, Rede de Ódio, entre muitos outros que nós poderíamos citar, né? Então, o tema da inteligência artificial marca fortemente essa produção cinematográfica nas últimas décadas. Alguns desses filmes já são clássicos e outros são mais recentes e têm colocado isso em debate, né? Além, é claro, das séries, né? Muitas séries famosas hoje em dia, como Black Mirror, como Westworld, o Upload, Mr. Robot e Better Than Us, têm se debruçado sobre esse tema do homem pós-orgânico e das nossas relações com as máquinas, os ciborgues e os robôs, né? E, além disso, também muitos documentários, né, que tentam elucidar a opinião pública, têm falado sobre esse tema, a exemplo aí do dilema das redes, privacidade hackeada, driblando a democracia, Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha, Death by Design e Depois da Verdade. Selecionei esses 6 documentários também para recomendar a vocês e para dizer aqui no âmbito do Seminário de Iniciação Científica que existem amplos horizontes de pesquisa, né? Também nessa produção que circula nas novas mídias, na indústria cultural, nas Netflix e nas outras plataformas, e que tem debatido o tema, né? E eu decidi no dia de hoje focar em algumas coisas mais específicas, até para dialogar com os colegas, com a fala que a Camila traz sobre fake news, e contar um pouco para vocês sobre os debates sobre a pós-verdade, né? No ano de 2016, quando ocorre a eleição de Trump, e também começam a ocorrer vários processos na Europa, como a saída da Inglaterra do Reino Unido, né, no Brexit, que envolvem, em larga medida, o uso de informações falsas, deliberadamente disseminadas pelas redes, ocorre a consolidação desse conceito de pós-verdade, né? Então, a Universidade de Oxford, em 2016, considerou esse neologismo, né, pós-verdade, post-truth, como a palavra do ano, né? E agora ele integra, inclusive, o dicionário Oxford, se tornou, de fato, uma palavra oficialmente no léxico global, né? E é muito interessante a definição que se traz sobre pós-verdade. É um conceito que se refere a circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes na conformação da opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal, né? E no contexto brasileiro, para a gente pensar um pouco, uma obra recente chamada Os Engenheiros do Caos, como as fake news, as teorias da conspiração, estão sendo usados para disseminar o ódio, o medo e influenciar eleições. A seguinte informação de um recente estudo do MIT, né, um Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que demonstrou que uma informação falsa tem, em média, 70% a mais de probabilidade de ser compartilhada na internet. E, segundo os pesquisadores, né, nas redes sociais, a verdade consome 6 vezes mais tempo que uma fake news para atingir 1.500 pessoas. É um dado estarrecedor que contraria a nossa frase de que a mentira tem perna curta. Na verdade, na internet, a mentira é um verdadeiro papaléguas e ela tem uma grande capacidade de viralização e de influenciar, de fato, a opinião pública, né? Então, outra obra recomendada para quem quiser pesquisar sobre o tema Os Engenheiros do Caos. A provocação que o autor faz, o Giuliano da Empoli, também a respeito dos smartphones, né, dos celulares. Ele revela a extensão em que os celulares se disseminaram na nossa vida social. O primeiro aparelho foi lançado em 94, o IBM Simon,
Em 2012, nós já tínhamos 1 bilhão de usuários, e em 2021 já era estimado em 5 bilhões o número de aparelhos celulares mundo afora, né? Então, de fato, houve a massificação desse dispositivo de comunicação e a massificação do acesso à internet através do smartphone, de maneira que o autor chama os celulares de nossas gaiolas de bolso, né? Uma provocação que ele faz, dizendo que cada um de nós hoje se desloca voluntariamente com sua própria gaiola de bolso, um instrumento que nos torna rastreáveis e mobilizáveis a todo momento, né? Então aí é um outro fato social, né? Hoje quase todos nós possuímos um celular conectado à internet e consumimos informação por aí e somos mobilizados politicamente também por essa via, né? E aí trago também um outro autor aqui que nos ajuda a pensar um pouco desse contexto macropolítico que está envolvido nisso, que o professor Daniel e a professora Camila também trouxeram, né? Que as Big Tech, são as grandes corporações transnacionais sediadas no primeiro mundo, que constituem o chamado Império GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, algumas das empresas mais lucrativas e mais poderosas da história da humanidade, né? E que, segundo muitos pesquisadores, agora estão consolidando um sistema que vem sendo chamado de colonialismo de dados, né? Então, eles fazem a coleta em massa dos dados dos usuários para que possam atuar também no âmbito da inteligência artificial, criando algoritmos inteligentes que dialogam com esses clientes, não é? Mas sempre com intenções muito mais voltadas para o lucro do que para a elucidação do debate público, né? E aí um grande pesquisador do tema é Morozov, ele é da Bielorrússia, né? E aí eu trouxe um trecho do Big Tech, Ascensão dos Dados e Morte da Política, publicado no Brasil pela UBU em 2018, né? Onde ele vai lidar um pouco, não apenas com Trump e com Brexit, mas até mesmo com a eleição de Bolsonaro no Brasil em 2018. Ele diz que as eleições brasileiras de 2018 mostraram um alto custo a ser cobrado de sociedades que, dependentes de plataformas digitais e pouco cientes do poder que elas exercem, relutam em pensar as redes como agentes políticos. O modelo de negócio da Big Tech funciona de tal maneira que deixa de ser relevante se as mensagens disseminadas são verdadeiras ou falsas, né? Tudo o que importa é se elas viralizam, ou seja, se geram números recordes de cliques e de curtidas. Uma vez que é pela análise dos nossos cliques e curtidas, depurados em retratos sintéticos da nossa personalidade, que essas empresas geram seus enormes lucros. Sob a ótica das plataformas digitais, as fake news são apenas as notícias mais lucrativas. Como qualquer eleição recente pode evidenciar, a infraestrutura da comunicação política mudou dramaticamente. E esforços feitos no passado para controlar o seu uso, como leis de financiamento de campanha política, restrições do tempo de TV de cada candidato, não são mais adequados em um mundo onde grande parte da comunicação se dá em plataformas digitais. Caso não encontremos formas de controlar essa infraestrutura, as democracias se afogarão em um tsunami de demagogia digital. Esta a fonte mais provável de conteúdos virais. O ódio, infelizmente, vende bem mais do que a solidariedade. Então, é um alerta que ele faz a respeito de um tsunami de demagogia digital e, infelizmente, tenho certeza que nos próximos meses estaremos inundados novamente por esse tsunami demagógico, né? Obviamente, o mesmo autor ele fala sobre a questão das cidades inteligentes, das tecnologias urbanas, e ele, de fato, aponta, né, que há utilizações interessantes da tecnologia avançada para otimizar o uso de recursos, para modificar o comportamento dos usuários, para promover muitos ganhos de flexibilidade, de segurança e de sustentabilidade, né?
Nós vemos muitos aplicativos que facilitam nossas vidas e que parecem conhecer as nossas preferências e nos fazer ganhar tempo, né? Então, existe uma utopia de uma cidade inteligente, onde os aplicativos seriam nossos amigos digitais, não é? E as nossas vidas estariam melhoradas por Ubers, Airbnbs e Spotify e por aí vai. Mas o autor diz que não podemos ser ingênuos, né? Porque boa parte do debate sobre cidades inteligentes está raptado pelo discurso neoliberal e vem conectado com um discurso de desmonte do Estado e dos serviços públicos, né? Como se nós pudéssemos pensar em um mundo comandado apenas por indivíduos vistos como clientes, consumidores de aplicativos, onde o poder público e o Estado para de ter qualquer relevância, né? Então esse é um grande perigo também da crescente privatização dos serviços públicos, com uma intermediação de muitos fatos sociais realizados pelas Big Tech, né, por essas grandes corporações. Outro tema muito relevante que tem sido estudado é a questão das bolhas, né? O quanto essas tecnologias e esses filtros, na verdade, têm gerado sectarismo, têm gerado tribalismo e têm gerado algo parecido com o que esse grafiteiro realizou nesse muro, né? Então, pessoas que têm a mente fechada e que só enxergam os likes, as curtidas e os compartilhamentos daquelas pessoas que já pensam como elas, né? Então, se por um lado a gente vê vantagem, né, em aplicativos e plataformas como a Netflix, né, que conhecem as nossas preferências e que nos entregam sugestões daquilo que nós podemos gostar de acordo com a nossa trajetória prévia, né? Isso, ao mesmo tempo, tem consequências bastante sinistras do ponto de vista político, que é gerar feeds customizados, onde as pessoas têm acesso apenas a opiniões, dogmas e crenças de ideologias com as quais elas já concordam, de maneira que elas ficam presas dentro das bolhas ou dentro das câmaras de eco, né, como também tem sido apontado. Um autor que lida com isso também é o L. Pariser, autor do O Filtro Invisível, né? E ele dá alguns exemplos de como funciona essa lógica, né? E ele aponta que, na verdade, nós também não podemos ser ingênuos em relação aos mecanismos de busca, né? A gente acha que o Google é o mesmo para todos, mas se eu colocar uma coisa no Google, vai aparecer uma resposta que vai ser diferente de um outro usuário, já que os sistemas inteligentes estão alimentados pelas pegadas que nós deixamos na nossa navegação prévia. A consulta células-tronco pode trazer resultados totalmente opostos para cientistas que apoiam as pesquisas com células-tronco e ativistas que se opõem a elas. Uma pesquisa sobre provas de mudanças climáticas pode trazer resultados diferentes para um ativista ambiental e um executivo de uma petroleira, né? Então, segundo as pesquisas, a grande maioria dos usuários ainda acredita que os mecanismos de busca são imparciais, né? Mas isso pode ser apenas porque eles estão cada vez mais inclinados a mostrar a nossa própria visão. O monitor do computador é cada vez mais uma espécie de espelho unidirecional, refletindo seus próprios interesses, enquanto os algoritmos observam no que você clica. E o autor finaliza a reflexão dizendo o seguinte: se os algoritmos vão ser os curadores do mundo, se decidirão o que vamos ver e o que não vamos, então precisamos nos certificar de que eles não sejam determinados apenas pela relevância, mas que também nos mostrem coisas desconfortáveis, desafiadoras ou importantes e outros pontos de vista, né? Então há aqui uma necessidade de pensar essa filtragem algorítmica de maneira que não seja apenas motivada pela satisfação do cliente, porque isso de fato prende as subjetividades em bolhas, em câmaras de eco, e tem produzido sectarismo, tribalismo, e tem
ido no sentido contrário ao que os criadores da internet propunham, né? Uma aldeia global, não é? Onde haveria de fato uma pluralidade de opiniões, um grande acesso a informações diversificadas, né? Falando um pouco nessa parte final da minha fala, dos últimos 5 minutos, eu não posso me omitir de falar sobre a nossa atualidade, né? Sobre os usos contemporâneos das redes sociais e como eles explicam alguns efeitos nefastos que nós estamos vendo na nossa vida política, né? E eu me refiro principalmente aqui à jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Ela escreveu uma resenha sobre o dilema das redes, onde ela faz as seguintes perguntas, né? Que podem até nortear aqui o nosso debate daqui a pouquinho. Quem não brigou com um pré-adolescente hipnotizado pelo YouTube, que deixou toda a lição de casa por fazer? Ou explicou pela enésima vez que não estão enterrando caixões cheios de pedra porque a Covid é uma farsa? Ou ainda, né, rompeu relações com um amigo de infância que se tornou um extremista político? E aí ela afirma: a mídia social é uma droga, nós temos uma necessidade biológica básica de nos conectar a outras pessoas. Isso afeta diretamente a liberação de dopamina no cérebro como recompensa, uma conclusão da Anna Lembke, que dirige a Escola de Medicina em Stanford, né? Então, são algumas provocações da jornalista que se tornou nacionalmente famosa, não é? Ela é autora da Máquina do Ódio, notas de uma repórter sobre fake news e violência digital, e foi a jornalista que divulgou em 2019 essa informação de que empresas estavam bancando disparo de mensagens anti-PT nas redes, contratando centenas de milhões de disparos, ferindo a lei eleitoral, não é? E em virtude desse trabalho jornalístico e dessa apuração, ela sofreu vários ataques, não apenas de trolls digitais, mas ameaças de morte e vários outros tipos de ofensa, né, em relação às retaliações da direita, né? Então nós vemos como está tóxico o nosso debate público em relação a essas redes onde o ódio viraliza, e nós vemos que muitas vezes o jornalista profissional, né, que só consegue publicar uma matéria após seus editores e a empresa averiguar, né, a factualidade do que está sendo publicado, eles acabam virando alvo de trolls digitais, mas também de pessoas de carne e osso, repletas de fúria e de incapacidade de lidar com a diversidade, né, que faz parte aí de uma democracia, né? Dialogando também com o que o professor Daniel trouxe, né, nós vemos um debate público que foi inundado pelos bots, né, pelos trolls e pelos clickbaits, que são aqueles conteúdos que desejam nos seduzir para que nós cliquemos neles e para que isso gere dividendos e lucros em anúncios digitais, né? E eu acho bem relevante essa tirinha do André Dahmer, né? Ele traz duas pessoas dialogando. Que absurdo, né? Será que isso é verdade? Uma pessoa olhando no celular, provavelmente uma fake news, e demonstrando um ceticismo saudável em relação ao que ele está lendo. E aí o seu interlocutor diz: não existe mais verdade. Você apenas escolhe a informação que mais lhe causa ódio e passa adiante. Esse é um pouco o discurso da pós-verdade, né? Não existe esse lance de verdade. O que existe são os meus afetos, o que diz respeito à minha opinião, se ela está referendada, se confirma o que eu já creio, eu passo adiante, né? E preferencialmente se isso me causa ódio, né? E aí a pessoa fala: nossa, mas é sério, né? Isso pode gerar um monstro. E aí o cara responde: vou lhe enviar um link provando que isso gera uma fada, né? Bom, a minha tese é que de fato gerou-se um monstro, né? E
nós caímos assim numa armadilha de credulidade, não é? Uma outra tirinha mostra isso muito bem, a filha dizendo, não pai, essa é uma notícia falsa. E aí ele fala, mas como pode ser notícia falsa? Diz exatamente o que eu penso, né? Então essa é uma ilusão muito disseminada hoje em dia, e também estão sendo realizadas pesquisas que apontam aí que fundamentalistas religiosos, pessoas dogmáticas e aqueles que têm comportamentos delirantes são aqueles que têm mais probabilidade de acreditar em fake news, né? Em 2 minutos, para colocar um pouco de fogo no nosso debate, aqui estão algumas publicações dos últimos dias da imprensa brasileira: Le Monde Diplomatique, Fake News, a política da manipulação, mostrando aí uma fábrica de desinformação, incluindo o kit gay, as caixas de cloroquina, os discos da Papa Vittar e a suposta vacina com chip que os chineses teriam realizado, não é? E uma reflexão que nós não podemos calar, né? O quanto que a desinformação pode causar a mortandade, né? Quanto a desinformação ela pode ser gravemente prejudicial para a saúde coletiva. Vocês têm aqui alguns dados da nossa pandemia de Covid-19, que já ultrapassou 6 milhões de óbitos globalmente. Nós temos Estados Unidos e Brasil liderando essas estatísticas, né? O Brasil já com 666 mil óbitos e mais de 30 milhões de casos, não é? E eu trouxe uma tabela comparativa aí para nós refletirmos um pouco sobre a discrepância entre as atitudes dos países, né? A China, com 1 bilhão e 400 milhões de moradores, menos de 15 mil óbitos, né? Então, é um pouco chocante essa discrepância entre Estados Unidos e Brasil, que somam 1 milhão e quase 1 milhão e 700 mil mortos na Covid-19, e países como China e Vietnã, né, que somados têm uma população muito maior do que Estados Unidos e Brasil e que conseguiram conter a pandemia. E Vietnã e China têm menos de 60 mil pessoas que perderam suas vidas, né? Eu quero finalizar minha fala dizendo de fato, sem meias palavras, que fake news mata, como disse o Cristiano Siqueira, e que infelizmente o desgoverno praticou, né, uma estratégia institucional de propagação do coronavírus através da comunicação de notícias falsas, né, que não sou eu que estou afirmando, mas a pesquisa da Conecta Direitos Humanos e da Faculdade de Saúde Pública da USP analisaram mais de 3 mil normas federais, né, que estão nas atas da administração pública, e concluíram de fato que houve intencionalidade de contaminar em massa a população, tendo em vista a teoria da imunidade de rebanho, não é? Então essa desinformação deliberada incluiu propaganda, né, do tratamento precoce com cloroquina, combate ao uso de máscaras, oposição às medidas de isolamento social e de lockdown, atraso na compra das vacinas da Pfizer, né, sabotagem da Coronavac por preconceitos contra os chineses, né, minimização da letalidade da doença, que foi tratada como uma gripezinha, descaso, né, com a gravidade da crise e o número de mortes, simbolizada pela expressão "e daí?", não é? Nomeação de um general para o Ministério da Saúde, subnotificação, né, dos casos de óbitos, lives, tweets e postagens negacionistas e obscurantistas que foram viralizadas também por meio de bots e de trolls virtuais, né? Terminando realmente aqui os últimos dados que eu trago, referentes aos últimos acontecimentos históricos do Brasil. A CPI da Covid no Senado Federal ouviu a ciência, né, os epidemiologistas, os pesquisadores. Por exemplo, o Pedro Halal afirmou que o Brasil poderia ter salvado 400 mil vidas, não é? Caso tivéssemos
uma opinião pública que tivesse sido esclarecida e tivesse seguido o que a OMS, ou a Fiocruz, ou o Nicoleles, o Yamarino, ou tantos outros cientistas apontaram, né? Isso não está em nenhum site de esquerda, está no portal do G1, no portal do UOL, no relatório público que o Senado Federal, né, disponibiliza na internet. E essa informação passou batida aí no nosso show de horrores nacional, que o governo pagou a influenciadores digitais para defender o atendimento precoce e o uso de cloroquina. Mais de R$1 milhão dos cofres públicos foram utilizados para pagar ações de marketing com influenciadores, e o valor foi investido pelo Ministério da Saúde e pela SECOM, e muitos famosos, muitas celebridades da web foram contratados para divulgar essas campanhas em rede social, né? Os acadêmicos brasileiros também estão lidando com isso, vocês podem ler aí nas revistas especializadas. A Organicon da USP publicou aqui um artigo, A Desinformação é o Parasita do Século XXI, com também uma coletânea de várias evidências, né, da desinformação deliberada que aconteceu, e não surpreende ninguém que estava atento ao processo de 2018, quando a própria eleição de Jair Bolsonaro, enquanto Lula estava encarcerado, foi propulsionada pela disseminação em massa de notícias falsas, né? Como muitos entes aí da imprensa também revelaram, né? É um tema muito quente de pesquisas, vocês podem, quem se interessar, mergulhar mais a fundo nisso. Nós temos o livro da Poliana Ferrari, Como Sair das Bolhas, mesmo a imprensa mainstream tem publicado sobre isso, como a Época, né? Que publicou como operam 10 dos maiores sites de notícias falsas do país, né? Na sua edição, O Exército de Pinóquios. Então é um tema bastante relevante, bastante urgente, e que se conecta com as pesquisas atuais sobre colonialismo de dados e como o capitalismo atual ele entra numa nova fase, onde a sua lucratividade está conectada com a mineração dos nossos dados, né? Então, termino aqui com uma tirinha e uma frase, não é? Não podemos ser ingênuos em relação aos efeitos sociais da tecnologia, das plataformas, né? Nós temos aqui uma tirinha que revela aí as relações antropológicas aí entre os ocidentais high-tech e os povos originários, onde eles chegam lá com um notebook: trazemos a você a conexão com o mundo moderno. No próximo mês estaremos de volta com os antidepressivos. Então, de fato, a gente vive numa civilização não só fissurada em tecnologia, mas fissurada em medicamentos que são destinados a tentar curar os próprios males que essa sociedade tem acarretado, né? E aí, para terminar, trago a frase do George Orwell, né, muito citado aqui nos nossos debates nos últimos anos, apesar de ele estar morto há muito tempo. As vendas de 1984 e a Revolução dos Bichos sofreram uma intensificação e os livros voltaram a ser best-sellers, né? E nós estamos sempre lembrando que 1984 não é um manual de instruções, apesar de estar sendo utilizado como tal pelo capitalismo de vigilância, né? Era uma denúncia do totalitarismo. E o George Orwell tem essa frase famosa que ele diz: em tempos de enganação universal, falar a verdade se torna um ato revolucionário, né? Então, são com essas provocações que eu encerro aqui a minha fala e convido vocês a entrarem nesse debate. Fiz as provocações justamente para que vocês também coloquem outras perspectivas e que nós aqui da comunidade IFG possamos ter uma comunidade de aprendizado e de senso crítico, né, cada vez mais desenvolvido, porque precisamos com urgência diante dessa enxurrada de demagogia digital que tem nos afogado, né? Obrigado pela atenção.